Nesse vídeo eu vou falar qual que é a melhor oportunidade de investimentos para 2025, na minha opinião. Antes disso, temos que dar um passo atrás e entender um pouquinho mais o cenário econômico atual. Primeiro, recorde de déficit fiscal. O que é isso? O governo está gastando mais do que ele está arrecadando. E quando gasta mais do que está arrecadando, a única maneira, se você for uma pessoa física, você faz dívida. Se você for uma empresa, você faz dívida. O governo, ele imprime mais dinheiro, ou seja, déficit resulta em mais inflação. No caso do atual governo, ele está optando para tentar equilibrar as contas públicas, porque quando você está com déficit fiscal, a única maneira de equilibrar é ou fazer a redução de gastos ou fazer aumento de arrecadação fiscal, né? O governo está optando por aumento de arrecadação fiscal, mesmo com essa carga tributária alta que temos no Brasil. Ou seja, mais arrecadação fiscal, mais impostos, gera mais inflação. Todo esse ciclo vicioso em que déficit fiscal gera mais inflação, aumento de impostos gera mais inflação, aumenta o risco país. Basicamente, por um gringo, um investidor estrangeiro, vê o Brasil como um país mais arriscado de deixar os seus investimentos. Quando aumenta o risco país, o gringo deixa de investir no Brasil. Ele sai para investir em algum outro país emergente, talvez um México, uma África do Sul. Com isso faz com que o dólar suba, né? Quando o dólar sobe, aumenta também a inflação, já que quase tudo na nossa economia é indexado ao dólar. Desde, por exemplo, só do petróleo já ser indexado ao dólar, né? O barril de petróleo é negociado na bolsa em dólares, aumenta o preço do petróleo, aumenta o preço da gasolina, aumenta o preço do frete, ou seja, tudo que chega na sua casa basicamente hoje é através de um caminhão, né? Se aumenta o preço da gasolina, do diesel, vai custar mais caro o frete, que vai ser repassado isso nos produtos, tá? Só isso você já consegue entender que o aumento do dólar é muito prejudicial. Sem contar que o trigo é negociado na bolsa em dólar, ou seja, o pão aumenta, o café, a soja, o milho, etc. E o que aumenta junto com a inflação? O aumento dos juros do Brasil, porque o Banco Central tem que subir mais os juros para tentar tirar o dinheiro da economia, já que é mais caro para você fazer um financiamento, para uma empresa fazer um empréstimo, etc. Aumento de inflação gera mais juros. Juros altos a nível histórico no Brasil gera em oportunidade. Com todo esse cenário econômico conturbado, aparecem algumas oportunidades que não apareciam no Brasil há mais de décadas, que seriam títulos de renda fixa pagando IPCA mais 8. Para quem não sabe, o IPCA é o principal índice que mede a inflação no Brasil. Mede diversos tipos de produtos, desde os produtos do agro, milho, soja, café, etc. Quais são esses títulos? Temos diversos, tá bom? Temos, por exemplo, emissões bancárias e crédito privado. É mais fácil você encontrar títulos pagando acima de IPCA mais 8, inclusive crédito privado isento de imposto de renda. No caso do Tesouro Direto, título público federal, é mais difícil, mas está girando da casa ainda de IPCA mais 7,9, chegou a bater IPCA mais 8, é bem volátil, todo dia essas taxas são alteradas. Por que IPCA mais 8 é um bom investimento? Vamos lá. Quando a gente vai fazer uma análise de investimento, a gente tem que analisar uma questão chamada risco e retorno. É o principal. Qualquer tipo de investimento hoje, o investidor tem que fazer, deve fazer esse tipo de análise. Então vamos lá. Desde 1995, desde a criação do real, o IPCA mais 8 bate todos os índices referências, como por exemplo, bate o CDI, bate o Ibovespa mais de 2,5 vezes, bate o S&P 500, que é a média das principais empresas dos Estados Unidos, quase 4 vezes, bate a poupança mais de 5 vezes, bate o IFIX, que é a média dos fundos imobiliários do Brasil. No caso do IFIX, eu peguei o histórico desde 2012, já que o IFIX é mais novo, é um índice mais novo na nossa bolsa, mas também bate aí mais de 4 vezes o IFIX. Então é evidente que a parte de retorno histórico, o IPCA mais 8 tende a ser um bom investimento. No caso de risco de mercado, o principal risco de mercado quando você investe no IPCA mais 8 é no caso a inflação, tá? Quase para todos os investimentos, na verdade, a inflação é um risco. Para IPCA mais 8, não é. Por quê? Você vai render justamente um ganho real, que é a inflação mais 8. Então, não importa o que acontecer, ao final do vencimento do título, você vai ter um rendimento de inflação mais 8%. Ou seja, se a inflação na média foi 20%, cenário catastrófico,
você vai levar na média 20 mais 8, 28% ao ano nesse investimento. Se a inflação ali, céu de brigadeiro, foi na meta do Banco Central, em torno de 3 por anos, né, Nova Suíça, o Brasil, você vai ganhar 8 mais 3, que seria 11%, também é um bom investimento. No caso, o ganho real é o mesmo nas duas situações. O principal fator determinante é que, independente da inflação, você vai ter um ganho real de 8%, que é uma boa taxa comparado com os principais índices do Brasil. Entrando aqui nas considerações finais, primeiro eu vou explicar o porquê que realmente eu acho que o IPCA mais 8 é um bom investimento, principalmente frente a esse futuro próximo de 1 a 2 anos. Temos aí 2026, no ano que vem, um ano de eleições. E em ano de eleições, os políticos tendem, de forma geral, a ser mais populista, ou seja, gastar mais dinheiro público, fazer aquela obra parada, né, aumentar os benefícios de governo, como Bolsa Família, etc. Então, o cenário para mim não deve mudar pelos próximos aí, ou até as eleições, pelos próximos 2 anos. Então, o IPCA mais 8 é sim um bom investimento, dado a baita rentabilidade que ele entregou aí, frente a todos os índices de mercado, desde o início do Plano Real, e principalmente se a gente analisar o futuro aí próximo, que não sabemos como é que vai ser a economia do Brasil pelos próximos 2 anos ou pelos próximos 6 anos, não sei quem vai entrar no lugar do Lula ou se ele vai se reeleger, temos aí um bom investimento para 2025. Já que o IPCA mais 8 vai te entregar um bom resultado em ambos os casos. Se a economia do Brasil entrar numa parte mais catastrófica, inflação mais 10, inflação mais 15, você vai ganhar a sua inflação mais 8, tá bom? Se a economia do Brasil voltar a ser pujante, o mercado mudar, uma frase que eu uso bastante é: muda-se o vento, ajustam-se as velas. Aí a gente pode virar o canhão para investimentos mais de risco, como por exemplo ações e fundos imobiliários, que sim, estão muito baratos, só que eles podem ficar baratos por um longo período porque o cenário é incerto pelos próximos 2 anos. Então, é um bom investimento, vai te trazer um bom retorno, é uma previsibilidade de retorno pelos próximos 3, 4, 5 anos. Mudando o cenário econômico do Brasil, a gente também pode mudar o nosso tipo de investimento que a gente acha como a melhor oportunidade do ano. Antes de comprar um IPCA mais 8, você tem que entender bastante do que você está fazendo. Tudo sobre a renda fixa. Eu tenho um vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui no card, também na descrição do vídeo. Depois desse vídeo, vai lá e assiste, porque lá eu falo sobre os tipos de emissores, né, as emissões bancárias, crédito privado, título público federal, qual é a diferença deles, tá bom? Outro ponto importante que você tem que entender: marcação na curva e marcação a mercado. Por quê? Se você for sair antecipado desses títulos, é outra coisa, é outro cenário, não tem nada a ver com o que eu tô falando até agora, tá bom? É um cenário de marcação a mercado, é quem quer surfar os juros caindo, aí vai ter um ágio. Para entender melhor, vai nesse vídeo que eu vou colocar aqui no card, na descrição do vídeo, que você vai entender do que eu tô falando. Outra coisa importante também é os tipos de risco. Você entender que os títulos de renda fixa têm risco de liquidez, tem risco de mercado, tem risco de crédito. Então, após esse vídeo, vai lá e assiste esse que eu vou deixar no card na descrição, porque é bem complementar. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Aproveita, já curta o vídeo se você gostou, se inscreve no canal. Muito obrigado e tchau!